Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta. Vou falar de umas leiturinhas que eu fiz aqui nos últimos tempos e dos tempos de 2014 por aí, mas tudo bem, ok? Eu vou falar de todos os livros que eu li. Li pouco, em 2014 eu li uns 30, 32 livros, acho que foi 32, eu tô anotando agora o que eu tô lendo. Li muito pouco. Enfim, vou mostrar aqui só o que eu escolhi, assim, leituras muito bacanas, ok? Vou começar então com Grandes Esperanças do Charles Dickens. Dickens, vocês já sabem, né? Acredito que muita gente aí já tenha lido o David Copperfield, porque a Cossaic lançou uma edição muito bonita, eu vi um monte de gente comprando. Vocês leram? Eu ainda não li. Tá ali na estante. Aqui. Mas enfim, esse livro aqui é muito bom. Ele conta a história de um garoto que nasce numa família pobre e criado de maneira muito austera, né, pela irmã. E aí, um belo dia, ele meio que recebe uma informação e ele começa a ser requisitado na casa de uma senhora para ajudá-la, uma senhora importante lá de uma vila vizinha, não sei se é na mesma cidade, agora eu não me lembro. E ele vai ter aí grandes esperanças de se tornar um cavaleiro. E ele começa a ajudar na casa dessa senhora. O momento em que a narrativa tá ali, o livro fica meio surreal, assim. E posteriormente ele vai para Londres também, porque esse benfeitor, essa pessoa que está ajudando o Philip, o Pip, vai ajudá-lo ainda mais, vai dar dinheiro para ele morar em Londres e tal. Enfim, mais ou menos isso aí. Não sou muito boa para resumir livro, vocês sabem disso. Bom, e o Pip meio que se afasta da família, né? Aceita essa benfeitoria, assim, e meio que renega as suas origens, o relacionamento dele até interessante que ele tem com o marido da irmã. A irmã depois é atacada, quase morre. Enfim, ele simplesmente se desprende dessas raízes e vai recebendo a ajuda desse benfeitor. Agora, quem é essa pessoa? Ele acredita que é essa senhora, mas eu não sei se eu posso falar mais, porque senão eu vou dar spoiler do livro. Eu acho que eu vou ficar, vai ficar na vou deixar no ar assim, pra vocês lerem, ok? Mas enfim, posteriormente, o que acontece? Ele descobre quem é esse benfeitor. E ele vai. Não era a pessoa que ele queria. E a relação dele com essa pessoa foi meio obscura, vamos dizer assim. Enfim, é isso, mais ou menos isso a história. Por que vocês têm que ler? Porque a narrativa é padrão século XIX de qualidade, ou seja, sensacional. A prosa do Dickens, incrível. Eu li esse livro meio a meio, meio em inglês no Kindle, quando eu saía de casa, e essa edição aqui, quando eu estava em casa. E é uma história super bem contada, é uma história que tem sutilezas psicológicas muito interessantes. Existe um ajudante na ferraria, por exemplo, que tem uma certa inveja assim do Philip e desse caminho que ele está tomando. E o Philip tem os seus obstáculos a vencer. E esse ajudante meio que cuida criminosamente de ajudá-lo sem ele querer. Meio que esse rapaz realiza o desejo psicológico do Philip. Então, tem suas sutilezas psicológicas, assim, não é só aquela super história narrativa. Enfim, vocês têm que ler isso. É um livro incrível, pessoal. Muito bom. E esse texto tá muito bom. Não sei comparar traduções, mas quando o texto flui bem assim, eu acho legal. Muito bom. Vocês têm que ler isso aqui. Ok. Bom, o que mais? Eu li esse livrinho do Alberto, eu não sei pronunciar o nome dele, se é Manguel, não sei como é que fala, ele é argentino. Esse moço escreve sobre leitura e livros, conhecido aí de nós leitores, porque ele escreveu esse livrinho aqui também, ó, Uma História da Leitura, que eu já li há alguns anos. É um livro muito bom, muito interessante para nós que gostamos de ler. Ele fala das origens do livro, da leitura, a leitura que era feita em voz alta, a leitura que depois passou a ser silenciosa, enfim, traça um grande painel histórico. E eu gosto desse autor, eu acho que ele faz um trabalho muito interessante, ele tem uma erudição, ele passa muitas informações
Eu só acho que às vezes essa informação, o texto dele não dá liga, sabe? Ele dá esse monte de informação sobre o livro, mas a coisa fica um pouco solta, não sei explicar muito bem, mas ainda assim vale muito bem. A única história interessante assim que eu lembro muito bem desse livro é a história. Existia um momento no século XIX quando pessoas que trabalhavam fazendo charuto, por exemplo, em Cuba, existia a figura de um leitor, uma pessoa que lia em voz alta histórias. E depois, com a Revolução e tal, que tirou Cuba do domínio espanhol, uma coisa assim, houve essa figura do leitor e essa fábrica, muitas delas mudaram, migraram para os Estados Unidos. E lá esse leitor, essa figura do leitor continuou existindo. E uma das histórias favoritas que os trabalhadores gostavam de ouvir era o Conde de Monte Cristo, né, do Alexandre Dumas. E eles escreveram, esse grupo de trabalhadores escreveu pro Dumas, antes dele morrer na França, pedindo para dar o nome do charuto Monte Cristo. E esse charuto existe até hoje, o Dumas permitiu, né? Uma história interessante que eu lembro desse livro aqui. Mas enfim, o livro que eu li foi esse, A Biblioteca à Noite. Esse senhor tem 300 milhões de livros e ele conta, né, a cidade que ele escolheu lá na França e como que ele construiu a biblioteca para abrigar esses livros que ele tem. E ele vai falando um pouco sobre a história das bibliotecas e tal, como que as pessoas organizaram historicamente, como que ele organiza os livros dele, como que a biblioteca, a nossa biblioteca, ela fala um pouco sobre a nossa personalidade, como que a gente coloca certos títulos do lado do outro, e o que isso diz, enfim, tem muita informação histórica e eu achei que esse livrinho aqui parece que aquilo que eu disse, o texto deu mais liga, assim, ficou mais interessante as informações assim que ele passa. Gostei muito dessa leiturinha do ano passado, muito mesmo. É isso, você tem que ler, leitura rápida, ok? É, Apresentação da poesia brasileira do Manuel Bandeira. Antes da Cossack fazer lá A Pechincha, o Saldão dela, esse livro já estava num preço bom. E eu já tinha interesse há algum tempo. Esse livro é o seguinte, é o Manuel Bandeira apresentando, eu acho que para um grupo de pessoas no México, agora eu não sei, não lembro mais, a poesia brasileira, traçando um painel histórico, quais são os poetas principais, enfim. E ele vai passando, começa com a poesia escrita pelos jesuítas, passando pelos românticos, parnasianos, simbolistas, até chegar nos modernos, incluindo ele próprio, né? Eu achei isso interessante, porque eu queria muito ler um texto, eu esperava que o Manuel Bandeira fizesse um texto poético falando sobre poesia, mas não é muito bem o que aconteceu aqui. Eu fiquei, assim, com a impressão de que o texto está parecendo manual de literatura escolar, não tem no segundo grau? Vai passando as escolas e tal. Enfim, eu esperava um texto poético de um poeta, apresentando, falando sobre poesia. Mas não é bem isso. Eu acho que fiquei um pouco desapontada com o texto do Manuel Bandeira. Mas tem informações interessantes, sim. E o bom desse livro é que metade, mais ou menos metade dele, é o texto do Manuel Bandeira, a apresentação. E depois vem uma antologia que tem muita coisa, muitos exemplos de poemas de todas as épocas que ele cita. Eu acho que o livro vale muito por essa antologia até. E pelo texto do Manuel Bandeira também, mas é essa observação que eu tenho a fazer. Eu fiquei um pouco chateada com o texto, assim, achei que ficou parecendo uma coisa meio burocrática e tal. Mas enfim. Deixa eu ver aqui quanto tempo tá esse vídeo. Ver se dá pra falar de mais uma leitura que eu fiz no Kindle. The Circle, O Círculo, lançado no Brasil pela Companhia das Letras, do Dave Eggers. Eu li sobre esse livrinho aqui, achei interessante, até porque eu queria conhecer esse autor. Esse autor americano é bem conhecido, assim, escreve coisas bacanas, parece. Esse livro conta a história dessa moça que recebe um emprego numa empresa tecnológica super legal, super bacana, onde todo mundo quer trabalhar. E lá eles vivem meio que em comunidades, tem um campus meio que autossuficiente, assim, tudo é feito lá. E ela vai descobrindo aos poucos como que funciona essa comunidade, né? Uma comunidade em que tudo é compartilhado. Então, se você tem um momento que ela vai visitar o pai, que está doente, eu acho,
E o pessoal reclama, pô, onde você tava? Teve aqui, tem um monte de coisa pra você fazer aqui, você não fica aqui e tal. E existe, a pessoa tem uma espécie de pontuação, né? Que quanto mais coisa ela curte, quanto mais coisa ela compartilha, ela comenta, maior fica esse score. Enfim, o negócio tem áreas assim meio distópicos, sabe? Porque essa comunidade tem aí os seus mentores, seus líderes. E essa moça vai entrando nesse jogo e tal, participando disso. Eles têm uma espécie de filosofia, né, que é a transparência total. Eles dizem assim que as pessoas não podem ter segredos, né? Segredos são mentiras. E aí tem um momento na história que os políticos eles estão convidados a entrar no programa Total Transparency, que é quando você usa uma câmera e você mostra tudo que você está fazendo. E se o político não aceita isso é porque ele tem alguma coisa a esconder. E aí essa própria moça, a May, resolve fazer isso também. O mundo inteiro assiste como se fosse um reality show, essa moça fazendo todas as atividades dela do dia. A coisa toma um ar meio George Orwell, assim. O livro não é muito profundo, não, mas é um livro até um pouco raso, assim, às vezes. Mas você termina o livro assustado. Assim, é um livro dos nossos tempos. E esse hábito que a gente tem de compartilhar as coisas. Enfim, eu recomendo a leitura. Recomendo a leitura mesmo, ok? Bom, é isso. 4 leiturinhas. Essa do Manuel Bandeira eu fiz agora. As outras em 2014. E então, para terminar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês aqui umas coisinhas que eu recebi, ok? Ano passado também. Essa biografia do Peter Gay do Freud, essa biografia estava esgotada, é uma obra muito importante. Esse moço escreveu, assim, tipo, é considerado uma obra de referência, assim. Algumas pessoas já me falaram, a Tati do País das Entrelinhas me disse que tem que ter tempo porque é muito detalhe, muito exaustivo. A Agna Farias recomendou muito também. Enfim, era uma edição antiga que tinha, estava esgotada e a Companhia das Letras lançou nessa edição econômica, do papelzinho amarelo e tal. Enfim, é muita coisa. E eu pretendo ler por aí, quando eu tiver mais tempo, ok? Outro livro que eu recebi, o último livro comprado em 2014, foi O Capital no Século XXI, do Thomas Piketty, esse economista francês que está dando o que falar, um dos livros mais comentados, debatidos aí dos últimos tempos. Piketty fez um estudo detalhado sobre a renda na França, depois expandiu esse estudo para o mundo. E ele descobriu que a desigualdade ela tende sempre a... Ele cria uma fórmula para explicar isso, mas a desigualdade no mundo tende a crescer. E como que a gente para isso? E aí vem a grande polêmica, né? Ele defende que uma taxação, um imposto sobre as grandes fortunas seria uma solução para parar esse avanço da desigualdade. Acho que é mais ou menos isso. E, tá, enfim, o cara virou best-seller internacional e são ideias que eu quero conhecer, né? Enfim, esse livrinho tem uma capinha emborrachada bonita, mas o papel é meio mais ou menos. Não gosto muito dessa diagramação, que a letra fica muito perto da borda. Toque. Confissões do Santo Agostinho, é um texto espiritual religioso muito conhecido, dizem que muito bonito, muito importante em termos de filosofia e outras coisas mais. Eu tenho aquela edição da Martin Claret, horrorosa, e eu comprei essa aqui que é mais bonitinha. Lerei. Proust, em francês, pessoal. Tem uma colega de trabalho muito simpática que foi a São Paulo. Tava lá visitando aquela livraria Cultura que tem na Avenida Paulista, aquela que eu ainda visitarei. E ela muito gentilmente me escreveu perguntando se eu queria alguma coisa. Eu falei, vê se tem esse livro aí em francês, que é um dos livros favoritos da vida, até porque eu tô lendo o 3º volume agora, né? Sabe quando eu não vou conseguir ler isso em francês, mas tá aqui. O livro que me conquistou pro Proust. Pessoal aí parece que não gosta muito do Proust, ninguém tem muita paciência pra ler, não. Tô sentindo isso aí, dos leitores amigos que eu tô comentando que eu li o livro. Essa é a 3ª edição desse livro. 3ª. Eu tenho aquela da Martin Claret, horrível, que tá pra troca no Scooby, que ninguém vai querer, acredito eu. Aquela capa horrorosa. Tinha uma em inglês que eu comprei, paperback.
E aí falei, não, eu quero ler uma edição bacaninha, quero ter uma edição bacaninha. Comprei essa aqui, da Estação Liberdade. Lerei. Falta esse pra eu fechar a trilogia do Hugo, né? Lerei. Então é isso, pessoal. Os livros que eu li, os livros que eu recebi. Já agora em 2015 eu li várias coisas, tô lendo bem mais esse ano. Aí eu vou ver